Fala, viajantes! Bem-vindo ao Estradas que Me Levam, o canal onde a viagem é uma jornada interior. Nossos vídeos são um relato de viagem em formato de fluxo de consciência, uma narração dissertativa e poética que transforma estradas comuns em cenários em uma profunda reflexão sobre cultura, história e natureza, tudo do ponto de vista do motorista. No vídeo de hoje, a rota nos leva de Itabaí para Nova Santa Rita, estado do Rio Grande do Sul, em um percurso de 55 km pela estrada BR-386. Prepare-se para ver a estrada de uma forma que você nunca imaginou. Sua opinião é nosso próximo destino. Comente, curta e inscreva-se. São 8h15 da manhã. O sol, já com uma presença assertiva no céu, derrama uma luz intensa sobre o complexo de viadutos e alças de acesso que formam o trevo de Itabaí. O ar, denso e úmido, vibra com o calor que emana do asfalto e com o rugido incessante dos motores. A manobra para deixar a familiar RSC 287 ingressar na correnteza da BR 386 é um ato de precisão e de entrega. É como se um rio desaguasse em um oceano. O ritmo muda instantaneamente. A velocidade aumenta, o som dentro do carro é preenchido pelo zumbido dos pneus em alta rotação e pela presença avassaladora dos caminhões que agora são meus companheiros de viagem. A jornada para Nova Santa Rita não é apenas uma continuação do trajeto, é uma mudança de paradigma. Deixo para trás o Rio Grande do Sul dos vales, das colônias e das identidades locais, para adentrar o Rio Grande do Sul das grandes artérias, da logística nacional e da inexorável expansão metropolitana. O céu, de um azul límpido pontuado por nuvens brancas esparsas, serve como uma testemunha silenciosa desta transição fundamental. A BR-386, a lendária rodovia da produção, se desdobra à minha frente como uma promessa de progresso e de velocidade. Sua história é a própria história do desenvolvimento econômico do Estado na segunda metade do século XX. Penso em sua concepção, um projeto audacioso para conectar o interior produtivo, especialmente o noroeste celeiro de grãos, à capital e ao porto de Rio Grande. Foi uma obra de engenharia que rasgou campos, atravessou rios e uniu regiões, diminuindo distâncias e transformando a logística do Estado. Cada quilômetro de seu asfalto foi uma vitória contra o isolamento, um passo em direção à integração nacional. Hoje, ela é mais do que uma estrada, é um corredor vital do Mercosul, uma veia horta por onde pulsa uma parte significativa do PIB brasileiro. E os glóbulos vermelhos deste sistema circulatório são os caminhões. A diversidade de suas carrocerias é um catálogo da economia do país. Os graneleiros, com seus compartimentos altos, transportam a soja, o milho, o trigo e o arroz que são a base da nossa riqueza agrícola. Imagino a jornada desses grãos, e saem de uma colheitadeira em uma fazenda em Cruz Alta ou em Passo Fundo, são levados para um silo, e dali seguem por esta estrada em direção aos navios que os levarão para a China, para a Europa, para o mundo. Os caminhões frigoríficos, com seus sistemas de refrigeração zumbindo, são a garantia da cadeia do frio, levando a carne suína e de frango das cooperativas do interior para as gondolas dos supermercados. As carretas que transportam contêineres são o símbolo máximo da globalização, caixas de metal que podem conter qualquer coisa, de eletrônicos importados a móveis fabricados na Serra Gaúcha. A estrada é um organismo vivo, e sua respiração é o som dos motores a diesel. A figura do caminhoneiro, o caminhoneiro, me fascina. Vejo um deles no caminhão ao meu lado, o rosto concentrado na estrada, o braço apoiado na janela. Que vida é essa? Uma vida de uma solidão paradoxal, cercado por milhares de outros veículos, mas isolado em sua cabine por horas, dias, semanas a fio. A cabine é seu castelo, seu refúgio, decorada com fotos da família, com um santinho de São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas, com cortinas para garantir um pouco de privacidade no descanso. A tecnologia moderna, como o GPS e o smartphone, certamente diminuiu o isolamento, mas não eliminou a saudade, o cansaço, o perigo constante da estrada. Penso na cultura que se cria neste ambiente, e a linguagem do rádio PX, com seus códigos e seu humor particular, os sinais de luz para agradecer uma ultrapassagem ou alertar sobre um posto policial, a solidariedade imediata quando um colega está em apuros, com um pneu furado ou um problema mecânico.
Os postos de beira de estrada, os paradouros, são suas cidades temporárias, onde encontram comida, banho, descanso e, acima de tudo, a camaradagem de seus pares. São os heróis anônimos que garantem que o país não pare, e esta estrada é o seu principal palco de atuação. Enquanto a mente viaja por essas reflexões, a paisagem física se transforma de maneira veloz e implacável. O verde contínuo dos campos e pastagens começa a ser interrompido por cicatrizes de terraplanagem, por esqueletos de novas construções. A zona rural, com sua lógica orgânica e seus tempos lentos, está sendo engolida pela zona urbana, com sua lógica geométrica e sua pressa. É o fenômeno da conurbação, a expansão da mancha metropolitana de Porto Alegre que avança pelo interior como uma maré de concreto e asfalto. Veja os primeiros grandes parques logísticos. São estruturas colossais, galpões que se estendem por uma área equivalente a vários campos de futebol, cercados por pátios imensos onde dezenas de caminhões manobram em um balé preciso e cronometrado. Leia os nomes nas fachadas: grandes redes de supermercados, gigantes do comércio eletrônico, empresas de transporte multinacionais. Esses lugares são os nós da economia do século XXI. São os Fulfillment Centers, os templos da logística just in time. Imagina o interior de um desses galpões, e um labirinto de prateleiras que se erguem até o teto, repletas de produtos de todos os tipos. Empilhadeiras elétricas se movem em silêncio, e trabalhadores, guiados por algoritmos em seus coletores de dados, percorrem quilômetros a pé todos os dias para separar, embalar e despachar os pedidos que foram feitos com um clique em um celular a centenas de quilômetros de distância. A economia digital, que parece tão etérea e abstrata, tem uma pegada física monumental, e é aqui, na beira desta rodovia, que essa pegada se torna visível. A localização é tudo. A proximidade com a capital, com o aeroporto e com as principais rodovias do estado faz desta faixa de terra um dos metros quadrados mais valiosos para a logística nacional. Mas essa expansão tem um custo, e ele também é visível da janela. A região é historicamente uma área de várzeas e banhados, ecossistemas ricos e frágeis, associados às planícies de inundação dos rios Jacuí e Sinos. Vejo trechos desses banhados, oásis de um verde aquático e luxuriante, espremidos entre a rodovia e um novo loteamento industrial. Esses banhados são a maternidade de uma vida incrível. São o lar de capivaras, de jacarés de papo amarelo, de lontras e de uma avifauna espetacular. Garças, socós, irerês, marrecas, o raro tuiuiu, todos dependem desses ambientes para se alimentar e se reproduzir. Eles funcionam como os rins da bacia hidrográfica, purificando a água e absorvendo o impacto das cheias. No entanto, a pressão da urbanização é implacável. Muitos banhados são aterrados para dar lugar a novos galpões, a novas ruas, a novos condomínios. A estrada, com seu fluxo constante de veículos, também contribui com a poluição, com o ruído e com o atropelamento de animais. A viagem por este trecho é uma aula sobre o conflito entre desenvolvimento e conservação, um dilema que o Brasil enfrenta em todas as suas fronteiras de expansão. As placas para Nova Santa Rita se tornam mais frequentes, e com elas, a oportunidade de refletir sobre uma nova camada da história gaúcha. A herança alemã, tão dominante em meu percurso anterior, aqui dá lugar a uma influência mais antiga, guiada à colonização açoriana. Penso nesses imigrantes, trazidos no século XVIII pela coroa portuguesa para ocupar e defender o território. Eram famílias inteiras, recrutadas nas superpovoadas ilhas dos Açores, que enfrentaram uma perigosa viagem de meses pelo Atlântico para começar uma nova vida em uma terra desconhecida e hostil. Eles se estabeleceram principalmente ao redor do Lago Guaíba, fundando as primeiras vilas que dariam origem a Porto Alegre e a muitas outras cidades da região metropolitana. Eram um povo do mar e da pequena agricultura, e trouxeram consigo sua cultura, sua fé e suas tradições. A festa do Divino Espírito Santo, com suas bandeiras, seus cantos e sua fartura, é uma das heranças mais bonitas dos açorianos. Sua fala, com seu sotaque cantado, e sua culinária, com o uso abundante de farinha e de peixe, também deixaram marcas indeléveis na identidade gaúcha. Nova Santa Rita é uma herdeira direta dessa saga.
E sobre essa base histórica, a cidade construiu uma identidade agrícola moderna e simpática, a de a cidade da melancia. Sob o sol forte da manhã, é fácil imaginar a doçura e a refrescância de uma fatia de melancia gelada. A planta, Citrulus lanatus, originária dos desertos da África, encontrou aqui um solo e um clima ideais. Penso na ciência por trás dessa fruta. Sua cor vermelha vem do licopeno, o mesmo antioxidante presente no tomate. Sua doçura é uma combinação de diferentes açúcares. E sua composição, com mais de 90% de água, a torna o alimento perfeito para um dia quente de verão. O conhecimento do agricultor local para produzir frutas grandes, doces e suculentas é um patrimônio imaterial. A festa da melancia, o grande evento da cidade, é a celebração dessa cultura, um momento em que a comunidade se orgulha de seu produto mais famoso e compartilha sua doçura com os visitantes. Chego, por fim, às imediações de Nova Santa Rita. O meu objetivo da viagem, o trajeto desde a encruzilhada de Tabaí, está cumprido. Da rodovia, a cidade se revela em seu caráter híbrido. De um lado, os grandes parques logísticos e industriais, símbolos de sua inserção na economia metropolitana. De outro, ao longe, a silhueta de uma cidade pequena e tranquila, com a torre de sua igreja e suas casas baixas, a herdeira da tradição açoriana e da cultura da melancia. É uma cidade na fronteira entre dois mundos, o rural e o urbano, o passado e o futuro. O sol, agora quase a pino, ilumina esta paisagem de contrastes com uma luz dura e sem rodeios. A viagem, que começou no ritmo acelerado de uma rodovia federal, termina com uma reflexão sobre a complexidade da formação das identidades na periferia de uma grande metrópole. O fluxo de caminhões ao meu redor não para, um lembrete constante de que, embora minha jornada neste trecho tenha terminado, o movimento que define esta região é perpétuo. Piada sobre o trajeto. O que uma melancia de Nova Santa Rita disse para um caminhão na BR-386? Ei, pode ir com calma. Eu sou a fruta, mas você é quem está sendo espremido nesse trânsito.